Bom, eu vou dar continuidade aí, vou resolver as outras questões de biologia, questão 13, 14, 15 e 16, e depois vou chamar à mesa o carbono para finalizar, porque a gente tem que fechar a resolução. Bom, já nas questões aí de biologia, 13, 14, 15 e 16, a questão 13 é mais uma questão aí falando sobre fisiologia humana. E nesse caso falamos justamente sobre o tecido conjuntivo, principalmente no nosso sistema imunológico, então um tecido hematopoético. E quais são as células do tecido conjuntivo que atuam em processos alérgicos e no combate de micro-organismos? Bom, então você tem que lembrar aí que no caso nós estamos comentando sobre os leucócitos. E os leucócitos são divididos em dois grupos. Os agranulócitos, que seriam os linfócitos, são aqueles que na verdade vão ativar todo o nosso sistema. E os monócitos, também conhecidos como macrófagos, né? A função deles é estar relacionada à fagocitose. Já os granulócitos, a gente cita em primeiro lugar os neutrófilos. Então aqueles que vão criar um cisto justamente de proteção e vão justamente fazer a osmose, iniciando o processo, portanto, de edema, processo inflamatório. Já o acidófilo, que também faz parte aí ao lado justamente dos neutrófilos, ele promove a liberação histamínica. Então é ele que, na verdade, vai estar promovendo justamente o quê? Vai estar promovendo o processo alérgico. Lembrando que o acidófilo também é conhecido como mastófilo. Então você tinha que lembrar, na verdade, dos leucócitos, justamente dos seus subtipos aí, no caso, que vão fazer parte do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Já na questão 14, é uma questão que nos trata justamente sobre zoologia. No caso, falamos justamente sobre as oscas, fala da produção de pérolas. E ele pergunta qual a finalidade do mecanismo de produção de pérolas inicialmente. E você tem que lembrar que é um mecanismo de defesa, onde, no caso, o antígeno, que seria o grão de areia, mesmo que a própria questão acaba citando, vai ser envolvida justamente por uma substância que é a madrepérola, justamente na camada interna da concha, que é produzida pelo manto. Então você tem que falar que, na verdade, é um mecanismo de defesa, um mecanismo de isolamento do antígeno. E a outra pergunta dentro dessa questão dentro dessa pergunta ele fala sobre qual a classificação taxonômica, classificação biológica aí em relação ao nível de classe desses animais. Bom, tem que lembrar que a classe justamente é dos cefalópodes e que pertence aos bivalves, isso é, as duas conchas e que são articuladas. Já a 15ª questão, a penúltima questão de biologia, fala sobre ecologia, fala sobre tratamento de esgoto, porém acaba perguntando justamente algumas coisas sobre o que é utilizado no tratamento da água e o que pode trazer de benefício a nós. Então, por exemplo, pode ser adicionado à água, no tratamento da água, o flúor. E o flúor é extremamente importante para o reforço do esmalte dentário. Já outro que também é adicionado é o potássio. E o potássio tem como função regulação osmótica, contração muscular, transmissão do impulso nervoso, a sinapse, que é a passagem do impulso nervoso de uma célula a outra. Outro sal mineral, podemos assim dizer, seria justamente fosfato, onde ele é importantíssimo na formação de moléculas como o ATP, como os nucleotídeos ou até mesmo os fosfolipídios. Cloro também é outro que vai fazer parte e teria a função de regulação osmótica. Por último, temos que lembrar do magnésio, importantíssimo na formação da clorofila e na ativação da fotossíntese. Então, esses seriam os principais aí que são utilizados no tratamento do esgoto. E a última questão, uma questão muito interessante botânica, uma prova de biologia interessante, na verdade, porque tem uma questão de zoologia, uma questão de fisiologia, na verdade duas de fisiologia humana, que aí uma questão de evolução, botânica, ecologia, citologia, genética, praticamente uma questão de cada ponto principal, podemos assim dizer, da biologia. E a 16ª questão é uma questão de botânica, onde é até legal citar a questão polipeira. A dionéia, uma planta carnívora, além de realizar fotossíntese, captura em geral pequenos insetos e digere com os sucos digestivos que produz. O que a dionéia ganha com a captura dos insetos? Essa seria uma pergunta. E a outra
qual a provável carência química do solo onde essa planta se encontra? Bom, na verdade a importância justamente da Dionéia está fazendo justamente a ser carnívoro, está fazendo a digestão do ser, é por dois motivos. O primeiro motivo é que nesse tipo de planta o nível de fotossíntese é muito baixo. Então, ela consegue, na verdade, adquirir o carboidrato, glicose, pela digestão do inseto. E a outra coisa, que, em relação ao solo, o solo, ele vai ser, na verdade, esse tipo de solo, que a Dionéia vai ser, é um solo pobre em nitratos, que é importante na formação de aminoácidos e proteínas. Então, fazendo a digestão dos insetos, ele consegue o quê? Absorver as proteínas do inseto, os nitratos, para formar proteínas e aminoácidos necessários à estrutura dessa planta. Beleza? Bom, com isso a gente vai fechando a parte de biologia. Querendo lembrar de vocês novamente, não esqueçam, final do ano, resolução da FATEC e resolução da FUVEST, aqui pelo site www.instituto.org. E